Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada Sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, nesta primeira leitura que escutamos, Pedro exorta a comunidade dizendo que o tempo presente é o tempo de espera. Se Nosso Senhor viesse hoje, quantos de nós estaríamos com paciência para Ele levar-nos com Ele? Se não temos paciência nem para uma coisa muito mínima, como é que havemos de ter paciência para esperar a vinda do Senhor? Esta espera que deve ser ativa e construtiva para a vinda do Senhor e que deve ser sentida porque a sua promessa é cumprida. A paciência é a principal qualidade daqueles que são capazes de esperar, que é uma espera com paciência. Uma espera com paciência é a revelação do tempo como uma oportunidade para alcançar a salvação a que se espera. Se queremos ser salvos, então comecemos a exercitar a paciência. Comecem ontem, já deviam ter começado. Sem paciência, como é que havemos de ser salvos? Pedro exorta-nos claramente. Este tempo de espera nós não sabemos. Jesus diz no Evangelho. Por isso, devemos pedir ao Espírito Santo e que Santo Antônio interceda junto do Espírito Santo para que nos dê a capacidade de sermos pacientes. Se não somos pacientes uns com os outros, como é que havemos de ser com Deus? Como é que havemos de ser com os outros se nós não somos pacientes conosco? A paciência é fundamental. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Rezamos e recitamos o Salmo, que é um auxílio que vem do Senhor. O salmista está a pedir e sabe. Este Senhor que fez o céu e a terra, fez-me a mim, fez a vós também. Este salmo, o Salmo 90, é um salmo de meditação sobre a brevidade da vida e a possibilidade de reconhecer a presença de Deus e a sua bondade, que dá sentido à vida humana. Ser robustos por uns 80. A maior parte é trabalho e desilusão. Pensem nisso. O porquê do salmista dizer que a maior parte é trabalho e desilusão passa depressa e nós partimos. Então, se não tenham paciência, com mais facilidade ficam ainda aqui, a martirizar até que a paciência chegue. É necessário que haja este exercício. Como lidamos com as limitações humanas? Todos temos os nossos limites, inclusive a paciência. Não é que tenha limites. Não é preciso ter limites na paciência. Muitas vezes perdemos a paciência porque queremos pôr limites onde não deve haver. Queremos limites onde não deve haver. Por isso perdemos. Nós não somos chamados para viver na derrota porque não fomos criados pela derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, a paciência ajuda-nos a vencer. Depois, no final, havemos de ouvir o que é que Santo Antônio nos ensina sobre a paciência. Do Evangelho, o tributo a César. Que não sejamos como estes que estão sempre a provocar Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu diria, a impaciência provoca Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é impaciente está sempre a provocar Deus. Os fariseus e partidários de Herodes querem passar rasteiras a Jesus. Eles misturam a política e a religião. Isso é muito perigoso. E hoje também, muitas vezes, vemos situações ou passamos por situações em que há esta mistura. É bom que cada um mande na sua casa. O povo de Deus deve pagar imposto àqueles que os oprimem? Pagamos, devemos, sim. Agora, pagar para sofrer, não. Porque o sofrimento nosso já foi pago na cruz.
Não precisamos pagar para sofrer mais do que isso. Nesta passagem do Evangelho que ouvimos, há um elogio a Jesus, que descobre suas hipocrisias e pergunta-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Jesus conduz aqueles que são seus adversários à realidade de que a moeda é de César. Por isso diz a eles: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E nós? Damos o tempo ao mundo e não damos tempo a Deus. Então que apliquemos também esta passagem, esta frase: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai ao mundo os 6 dias e o último dia, o primeiro dia da semana, dai a Deus porque a Ele pertence. Por excelência. Porque todos os dias pertencem a Deus, mas há um que Ele tirou. E aqui apraz-me dizer, temos 7 dias por semana. Cada dia tem 24 horas, ninguém tem 23 nem 25. Então não há desculpas que não há tempo para vir à igreja celebrar o mistério da Eucaristia. Nosso Senhor deu-nos 6 dias, ficou com um. Em 24, em 2 horas dá para ir à missa e voltar a casa. Só não vamos porque não queremos. Aí está, não temos paciência para ficar de joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e queremos vencer. Só vence quem sofre, só vence quem põe-se de joelho para depois levantar e mostrar a vitória. Os fariseus e os herodianos não queriam pagar impostos, pois estão incomodados com o domínio de César. E eles vão ter com Jesus precisamente na esperança de que Jesus ia manifestar contra os impostos. Mas como não fez, sentem-se mal e mantêm na sua hipocrisia. Porque eles tinham a ideia de que Jesus ia fazer os seus interesses. E como nós muitas vezes vamos à Eucaristia por interesse próprio. Se o Senhor não me acudir, eu já desgosto. Se o padre dizer uma coisa que é a carapuça que me foi enfiada, já desgosto. Como disse ontem, se não consegue engolir, faça a dieta novamente. Às perguntas maldosas dos adversários, Jesus reage com outras perguntas e assim reduz os seus adversários ao silêncio. Jesus convida a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e assim desativa a armadilha política, conduzindo a situação para um campo espiritual, que é o que muitas vezes nós não damos muito valor. Preocupamos tanto com o corpo, esquecemos da alma. Assim como gostamos de tirar selfie, de postar na rede social, direto, grandes acontecimentos ou coisas maravilhosas da nossa vida, devíamos fazer era o seguinte: acordar o nosso coração que às vezes está enferrujado ou a dormir e diz aí, meu coração, diz-me se falas com a minha alma ou não. Devíamos também era fazer com a alma o mesmo que fazíamos com o corpo. Cuidar bem cuidado para ter uma apresentação belíssima. A nossa alma não é vista, mas a nossa atitude, quando é boa, reflete aquilo que a nossa alma é. Devíamos pensar melhor nestas coisas, a começar por mim. Hoje temos muitos como estes 2 grupos, fariseus e partidários de Herodes, que lançam provocações entre os cristãos para que estes entrem em confusões. O que devemos fazer é mantermos firmes na fé, prudentes na esperança e alegres no amor, vivendo os ensinamentos de Jesus sem medo de perseguições e afins. Por isso é preciso ter paciência para poder aguentar toda a bronca que pode vir do outro lado. Se cedemos, é porque estamos a fracassar. É preciso ter paciência. E a paciência é boa. Não esqueçam, não ponham limites na paciência. É preciso que haja respeito. Porque eu sou paciente, devo ser respeitado. Não é que eu vou perder a paciência porque estou a ser desrespeitado. É a forma
como eu vejo. Santo Antônio, aliás, Frei Antônio. Hoje, Deus tem os seus caminhos. É um ponto. O segundo ponto, bom para nada. É o que muitas vezes nós deixamos ser. Vejamos. Frei Antônio desembarca em Marrocos com todo o ardor missionário. Ouvimos ontem o desejo dele. E está a ser cumprido. Mas o homem propõe a Deus, o homem propõe e Deus dispõe. Mal chegou a Marrocos, a enfermidade põe Frei Antônio prostrado no leito, deixando-o incapacitado durante meses para qualquer atividade. Para alguns foi a malária. Alguns pesquisadores dizem que é a malária. Outros dizem que não, que é hidropsia. Ou algo que está a agravar. Os frades se desvelam em cuidar dele, o que deixa constrangido. Além de não estar anunciando o Evangelho como é o desejo dele, ele está impedindo os outros de fazê-lo, porque estão a cuidar dele. Passados 3 meses, Frei Antônio tenta levantar, mas não consegue. A partir daí, a sua saúde ficou ainda mais fragilizada. Para não se passar por ninguém, porque não passava a dor e o sofrimento, e ninguém decidia, aliás, ele decidiu retornar à pátria, retornar a Portugal. Com dor no coração, despede-se dos frades e da pequena comunidade cristã, por onde ele passou aí. A viagem de retorno inicialmente foi boa, mas quando chegaram a Gibraltar, foram ameaçados com uma terrível tempestade. Tempestade esta que o capitão do barco, pela sua experiência, decidiu deixar o barco solto ao sabor das ondas, a fim de não bater nos rochedos. A esperteza dele, a experiência fala. Aí também está a paciência. Teve a paciência para aguentar, para não morrerem. Passados uns dias, chegaram a Messina, Sicília, na Itália, não em Portugal como Frei Antônio desejava, nem os que estavam no barco. Foi para o pequeno convento que havia ali, foi recebido com alegria, e Frei Antônio partilhou com eles, os frades que lá estavam, não só a sua história e as suas dores, mas também os seus fracassos da missão, pelo qual ele ansiava e desejava. Depois começa a refletir sobre os planos de Deus e percebeu que, humanamente, seus planos não davam em nada. O nosso plano só dá quando Deus assina, quando combina com o plano de Deus. Às vezes falha porque nós queremos ter o plano acima de Deus. E isso não funciona. Os frades de Messina disseram-lhe que ia haver uma grande assembleia franciscana em Assis. Seria o capítulo geral da ordem franciscana, ou dos frades. Frei Francisco convidou e pediu que todos os frades fossem convidados e que participassem desta grande assembleia. É o desejo de Francisco. E seu desejo era ir com os frades durante uns 20 dias, percorrer 600 quilômetros até Assis. Estão a reparar? Nós hoje, 60 metros ou 6 metros da igreja, não vamos lá ouvir o Evangelho. Muitas vezes não fazemos isso. Ou a 6 minutos ou a 600 quilômetros de carro, que é rápido, podemos ir a uma procissão ou um evento importante, não vamos, muitas vezes. Em fins de maio de 1221, na festa de Pentecostes, todos estão na cidade de Assis. São cerca de 3.000 frades. Hoje,
como é que conseguimos fazer algo para reunir 3.000 frades ou 3.000 cristãos? Aqui em Portugal. Estão espalhados pela planície de Assis, dormindo sobre esteiras pequenas e em pequenas cabanas, que depois também acabou por ter o nome de capítulo das esteiras. Hoje, se vamos a um lugar, um quarto não nos interessa, começamos a barafustar. Pagamos e estamos a ser muito mal servidos, porque às vezes queremos um comodismo mais do que aquilo que nós pagamos. O segundo ponto, bom para nada. Vamos ver, por que é bom para nada? Quantas vezes pensamos assim dos outros? Ele é bom, mas é para nada. Desvalorizamos o talento e a qualidade e a capacidade das pessoas muitas vezes. Este capítulo de Esteiras ficou marcado na história dos frades e do povo de Assis. Da parte dos frades, a recordação do último encontro de todos os frades com Francisco e da parte do povo, a lembrança daqueles milhares de irmãos espalhados pela planície, rezando, cantando e dançando, provenientes de vários cantos da Europa. Também dançavam. E hoje, nós muitas vezes pedimos a Santo Antônio a alegria, mas quando chegamos ao pé dele parece que estamos a ver um fantasma. Devíamos era alegrar mais e não ficarmos como se estivéssemos no velório. Assis, uma cidade tão humilde da Úmbria, agora é o centro do mundo cristão, principalmente o mundo franciscano. O povo trazia esmolas, comida e muita comida, tudo com tal abundância que foi necessário pedir que parassem. Hoje, pede-se para dar, não se pede para parar de dar. Ainda assim, tudo terminado, os frades permaneceram 2 dias para consumir o resto. Frei Elias, como vigário geral, presidia os encontros. Sentado a seus pés, humilde e frágil, para seus 40 anos, o grande Francisco de Assis. Depois, Frei Antônio assistia tudo com emoção, mas do que assistia, enchia os olhos com a visão daqueles frades piedosos, animados com a visão de Francisco, a simplicidade. Hoje, também precisamos ser simples. E é urgente ser simples e pacientes. Frei Antônio sofria o seu fracasso missionário, o desejo que ele tinha que não cumpriu. Deus trocou-lhe as voltas. Mas as palavras de Francisco encheram-no de luz, pareciam ser dirigidas pessoalmente a ele. Ele tomou para si aquilo que Francisco estava a dizer. Francisco disse: peço a todo irmão doente que, dando graças por tudo ao Criador, deseje ser, assim como o quer Deus, seja enfermo ou não, pois ao Deus que predestinou para a vida eterna, a eles ensina com o aguilhão dos flagelos e das enfermidades. Por isso, apelo a todos os meus irmãos enfermos que em suas enfermidades não se encolarizem, nem se inquietem contra Deus ou contra os irmãos, nem vivam por demais ávidos por encontrar remédios, nem pretendem exclusivamente libertar a carne que em breve há de morrer e é inimiga agonizante desta alma. É importante percebermos que quando pedimos também a Santo Antônio, ou que sejamos capazes de manifestar aquilo que nos sai do coração, não só por interesse próprio, mas algo que ultrapassa isso. Frei Antônio entendeu que suas intenções, por mais santas que fossem, não eram as intenções de Deus. Quantas vezes, pela doença dos outros, nós desejamos a morte? Senhor, eu já não estou aqui a fazer nada. Isso é um crime dizer.
Podemos pensar, mas seria bom que não fosse verbalizado. Precisamente porque estamos a pedir ao Senhor da vida, em vez de nos dar a vida, que nos leve. Ele leva a cada um na sua hora, quando encontrar o momento próprio, porque Ele sabe o momento próprio. Por isso, Francisco apela aos frades para isso. E Antônio percebe que Frei Antônio percebe que na sua enfermidade ele tem que ter cuidado, tem que ter a paciência ou sofrer com paciência aquilo que Deus dá. Isso faz lembrar Jó, Deus dá, Deus tira. Nós precisamos também na doença ter a paciência e a coragem, junto com a determinação de viver a fé e entregar tudo nas mãos de Deus. E isso Antônio nos ensina. Porque ele sofreu, mas venceu. Não ficou ali, prostrado, a não ser diante de nosso Senhor Jesus Cristo. No fim do capítulo, cada ministro provincial superior apresenta a Frei Elias suas exigências ou necessidades. Era a distribuição dos frades, hoje chamamos tábua capitular, pelos vastos campos da evangelização. Os frades todos receberam novas missões e Frei Antônio, que não tinha sido notado, ficou abandonado. Uns pensaram que ele fosse noviço, outros pensaram que era um qualquer que andava por aí, meio perdido. Escreve o primeiro biógrafo dele, a pedido do Papa Gregório IX, entre os anos de 1232 e 1234. Papa Gregório IX pede a alguém que escreva os milagres e a vida de Santo Antônio, do Frei Antônio. E aí começou-se a escrever. Reparemos, quem que escreveu possivelmente é alguém, ou um frade de Pádua, que conhece diretamente ou conviveu diretamente com o Frei Antônio, por isso escreveu. Aí também percebe-se, bom para nada. Perceberam algo em Frei Antônio, mas mesmo assim, para nada. Como ele não foi escolhido de entre muitos os frades, o que é que aconteceu? Frei Graciano, como superior, ou como provincial da sua província ou do seu território, entregaram Frei Antônio a este frei, que o levou. E ao levá-lo, levou para o seu convento. Ele não sabia que Frei Antônio era padre. Ao falar com o Frei Antônio, perguntou: qual é o seu projeto? Qual é a ambição que tem? Então Frei Antônio responde: eu não tenho nenhum. O único que eu tinha com tanto impulso fracassou, que era ser missionário em África. Então ele foi colocado num convento distante, precisamente porque não era conhecido. Os frades queriam ter missa todos os dias ou com mais frequência. E é precisamente a partir dali que começamos a conhecer o verdadeiro ou a verdadeira face da eloquência do Frei Antônio, que mais tarde torna Santo Antônio, pelo qual celebramos. Onde é que ele foi viver? Na palavra de Deus. Aí os frades, como vos disse, queriam a missa, e ele celebrava com amor e dedicação. Por isso, ele era bom para nada. Ou seja, mandaram para aquele conventinho, ao menos ali ele fazia alguma coisa. Quantas vezes destratamos as pessoas sabendo que aquela pessoa tem competência mais do que nós? Podemos dizer aqui que também Frei Antônio foi destratado. Como vos disse, alguns pensavam que ele era um noviço, um frade qualquer, ou um Zé Ninguém. Julgamos o livro pela capa, ou a pessoa pelo que nós vemos, sem o ouvi-lo, sem conviver com ele, perdemos, porque a surpresa virá depois. Deus dispõe da possibilidade das pessoas, daquilo que muitas vezes nós desprezamos. Que não desprezem a ninguém. Tenham a paciência de viver a vida que Deus vos deu, porque ela é de graça e de graça há de viver e a graça há de receber na eternidade. Santo Antônio nos ensina, dizendo: a paciência é o baluarte da alma.
Se não tendes paciência, a vossa alma está muito encrencada. Ela é fortificada, ela fortifica e defende de toda perturbação. Não tendo paciência, andais muito perturbado. A paciência é a melhor maneira de vencer. Não tendo paciência, andam sempre derrotados. Compromisso a ter. A paciência, aliás, exercitar o espírito da paciência, o primeiro compromisso. Viver e imitar Santo Antônio, pela paciência e com a paciência. A paciência, imitá-lo na difusão da mensagem de Jesus Cristo com paciência. Não tendo paciência, já ouviram o que eu vos disse. A vossa alma está encrencada, está fragilizada e depois também está perturbada e derrotada. Então, comecem já a pedir a Santo Antônio que peça ao Espírito Santo que mande a paciência às vossas vidas, porque senão entrais numa encrenca de todo tamanho que nem o TGV vai alcançar. Sejam pacientes antes que seja tarde. Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio,